Então, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma videoaula, né? A gente, na aula passada, falou um pouco dessa construção, né, da loucura como doença mental, né? E falamos um pouco, né, do que norteia o tratamento de uma forma geral. E aí eu acho que é importante porque assim, também foi possível nortear, como fizemos na aula passada, os tratamentos relacionados a uma visão da doença mental, porque na sua essência, apesar das variações de tratamento, né, em alguns momentos se entrou até com um trabalho agrícola, a função principal de entendimento se manteve. Né? E aí o que acontece? Os movimentos de reforma que marcam a Europa no final da Segunda Guerra é que vão fazer diferença, porque eles vão no paradigma do até então conhecimento do que seria o cuidado com a doença mental, com o dito sofrimento psíquico, com a dita loucura. Né? E aí esse marco é importante porque vai ser um marco epistemológico, vai ser um marco filosófico, né, que vai nortear os tratamentos dali para frente. Né? Nós tivemos várias reformas na Europa, né? Tivemos na Inglaterra, na França e na Itália. Isso assim, falando rapidamente. Né? Todos tinham bases filosóficas muito próximas, né? Algumas com algumas influências. Na França, a influência da psicanálise foi grande, do existencialismo, da fenomenologia, do marxismo, né? Mas era isso que eu ia dizer. De um modo geral, né, todas as reformas foram permeadas por essas bases filosóficas que eu falei. Tá? Só que nós vamos citar a italiana, porque a reforma italiana ela influenciou muito o Brasil. Principalmente a reforma italiana de Trieste, porque Basaglia, ele esteve em Gorizia e depois em Trieste. E nós entendemos, a partir de uma historiografia do Loucos pela Vida, do Paulo Amarante, né? Porque assim, tudo isso que eu falo, tem autores, né, que se dedicaram a escrever sobre isso, tem uma referência bibliográfica, né? E o Paulo Amarante, com Loucos pela Vida, vai trazer, né, esse marco, que é a reforma italiana, que foi a que mais influenciou o processo brasileiro. E aí, vamos lá. A reforma italiana, né? A gente aqui também vai pensar algumas coisas no intuito de estar pensando a clínica, de poder estar pensando a visão de mundo, de sujeito, igual como a Gestalt, né? Porque esse minicurso tem a ideia desses links para pensar a clínica. Né? Então, eu volto a fortalecer a ideia, né, de que esse minicurso, ele dá noções básicas, noções gerais, né? Mas não é um aprofundamento de você ser um especialista em saúde mental com ênfase em Gestalt, por exemplo. Né? Para isso existem cursos. Né? Então, o primeiro conceito que a gente vai pegar é o da desinstitucionalização, que ele vai trazer em seu bojo outros conceitos. Mas assim, a desinstitucionalização parte de uma premissa que é a desconstrução dos saberes e práticas até então colocados. Né? Você vai questionar esse lugar de saber do especialista, do psiquiatra, mas a gente também pode botar os enfermeiros, podem botar todos os profissionais, os psicólogos, todos os profissionais, né, que trabalham dentro do asilo. Outra coisa, o asilo não é um prédio. Quando a gente está falando da desinstitucionalização, a gente está falando de relações de poder e saber sobre o outro. E para isso a gente não precisa só do prédio. Né? Essas relações, elas podem se dar na prática clínica. Então, nós sempre, até como eu falei na outra aula, né, você tem essas forças aí todas misturadas, né, no mundo atual, ou seja, ainda temos entendimentos ortopédicos de cura, por exemplo, e que vão falar de um saber-poder. Então, assim, essa força,
ela está presente. Então, mesmo nós, gestalt terapeutas, né, super implicados com a fenomenologia e com o existencialismo, com o ser e suas liberdades, podemos escorregar e ter práticas manicomiais. Né? Um dispositivo de ambulatório de saúde mental pode escorregar e ter práticas manicomiais. Né? Isso é muito importante, porque senão é muito simples, né, gente? A gente implodia os grandes asilos, né, as referências de grandes asilos, como Paracambi, e tínhamos resolvido o problema. E não estaríamos aí agora com uma norma técnica que traz aí uma série de questões, como eu também falei na outra aula. Tá? Então, é muito importante entender que essa desinstitucionalização fala de uma desinstitucionalização das relações também, de saber poder. Né? É da gente ficar num lugar de que o outro sabe dele. O que a gente faz é acompanhar. Né? É decodificar, é ajudar, né? É investir, mas o outro sabe de si. Por mais estranho que isso possa parecer, mas é isso. Um outro conceito que vem junto com a ideia da desinstitucionalização é o conceito de doença entre parênteses, que sim, tem muito a ver com o pensamento fenomenológico que a gente falou lá no início das nossas videoaulas, na primeira videoaula, se eu não me engano. Tá? Inclusive, eu acho que eu cheguei a falar disso lá e a gente agora vai trazer para cá, para a reforma. Né? Esse conceito coloca em xeque a noção de cura. Por quê? Porque, olha só, quando eu boto entre parênteses, eu estou entendendo que existe um ser, uma existência, uma pessoa, né, que pode também estar acometida por um diagnóstico, por uma doença. Isso também pode falar dela, mas não fala sobre ela como um todo. A pessoa, ela pode estar deprimida, mas ela também não é somente isso. Esse é o entendimento da doença entre parênteses. Quem é essa pessoa que chega? De que sofrimento ela fala? De que existência ela fala? Com isso, muda a minha noção de cura. Porque a minha expectativa, até porque se eu parto do pressuposto existencial fenomenológico, né, eu entendo que todos nós somos atravessados pela experiência. Então, se ela passou pela experiência de estar sendo deprimida num determinado momento, eu não posso achar que ela vai poder ser igual a como ela era antes da vivência. Então, a minha noção de cura muda totalmente. Eu não sei nem se cura seria o melhor nome. Porque, na verdade, eu não estou preocupada. Né? Talvez a cura como a cura do queijo, que é um processo, né? Que o queijo é de um jeito e pode ficar de outro. Talvez essa seja a ideia, né? A transformação do queijo, a cura do queijo. Né? No sentido de processualidade. Essa vivência que ela teve vai fazer parte da existência dela. A questão é como eu ajudo a ela a transformar essa vivência, que hoje foi uma tentativa de existência, mas que traz sofrimento, né, em outra coisa. E aí não é cura. E aí ela que vai saber o caminho. Eu só vou ajudar ela a ver o caminho. Não é cura no sentido ortopédico. Então, a noção da capacidade de construção do sujeito. Isso também é outra coisa que a doença entre parênteses traz. Existe um sujeito capaz de se construir. Né? E isso também nos faz dialogar muito com a noção de ajustamento criativo da gestalt terapia, na direção de que o ser tenta fazer o melhor de si dentro do que o meio lhe possibilita. Isso também é muito importante. Né? Por exemplo, você pensar que uma pessoa, né, depois de uma situação de um arrastão no Rio de Janeiro, ela cria, né, ela começa a ser acometida do que a gente pode chamar de transtorno de ansiedade. Na verdade, nós vamos tentar entender o que ela precisou ajustar ali a partir daquela experiência. Porque tem um lado protetivo nisso, se a gente parar para pensar. Porque faz essa pessoa se pensar mais vezes em qual lugar ela vai estar. A questão é que isso torna-se de uma força tão grande que a paralisa em relação à gestão da vida. Entende? Então, assim, sem querer ser superficial, gente, mas assim, é só para a gente pensar um pouco como muda a característica de como a gente vai lidar. Porque a gente vai ver aquela pessoa, aquela existência, e o melhor que ela pôde fazer naquele momento.
né? São as melhores condições possíveis, dentro, inclusive, do que ela tem como experiência de vida, de tudo que ela já viveu na vida, né? E por aí vai. Então, assim, por isso que pra gente, quando a gente tem esse olhar, muito do que é tratado como uma bizarrice, para nós é visto como uma forma de resistência. E aí você vai falar, como assim, Andréia? Como assim forma de resistência? O que é isso? Né? Então, gente, eu vou dizer para vocês que aquele paciente institucionalizado que não tomava banho e ficava mal cheiroso, ele resistia. Ele tentava criar uma unidade, uma individualidade. Não estou louca. Mas olha só, vamos pensar, né? Uma pessoa que vai viver contra a vontade dentro de uma instituição total, como diz o Goffman, que são os asilos. Nessas instituições totais, todo mundo fica balizado igual. Então, todo mundo usa uniforme, ninguém tem seu armário para guardar seus pertences, né? Sabonete, essas coisas, é tudo de todo mundo a qualquer hora, largado lá no chuveiro, que é coletivo. Às vezes eu descrevendo vai parecer até uma prisão, né? Mas o sistema prisional também é uma instituição total. Então, acho que, né, descrever, porque eu estava descrevendo aqui, está falando, gente, isso parece prisão, né? Se você olha aqueles filmes. Mas é isso mesmo, o sistema prisional também é uma instituição total. Porque a base da instituição total é tirar qualquer individualidade, né? Então, não tem essa história de sabonete, de shampoo, nada disso, gente. Vocês vão usar o que tiver lá. A hora do banho, quem determina é a instituição. A hora de comer, quem determina é a instituição. Você tem um uniforme que todo mundo tem igual. Quando muito você tem um número. Lá no NISE, por exemplo, tem um trabalho de uma historiografia muito interessante, convido vocês a conhecer, em que se fez um levantamento de prontuários na época dos grandes asilos, né, antes da reforma, e o que mais se tem é da Silva, as pessoas não tinham nome. Os próprios prontuários eram da Silva, da Silva, da Silva, da Silva, porque as pessoas nem nomeadas eram, né? Então, assim, nem nome você tem direito. Então, você vai diluindo qualquer forma de existência, fica todo mundo balizado igual. Aí vem uma pessoa que começa a não tomar banho, começa a ficar mal cheirosa, né? Aí o que acontece? O pessoal pensa 2 vezes antes de dormir na cama que aquela pessoa dormiu, porque ela deixa um cheiro, né? Fica aquela murrinha. Então veja, de alguma maneira, e eu não estou dizendo que isso é um processo consciente, não, mas de alguma maneira, nós existencialistas, fenomenológicos, gestalt terapeutas, vamos entender que aquele sujeito está fazendo uma marca. Ele, de alguma maneira, está se diferenciando. Tudo bem, ficar sujo traz doença, não é a forma melhor possível, mas é a melhor possível dentro das condições que ele tem dentro do asilo. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Naquelas condições, o que é possível ele fazer? É isso. E é isso que ele faz. E aí, com isso, ele deixa de ser o 01 ou o 010, né? E passa a ser o cara que tem um cheiro ruim, mas é alguém diferenciado, percebe? Né? Então, assim, o Viktor Frankl, ele vai falar muito bem disso no livro dele, que, desculpem, eu não lembro o nome agora, mas eu posso ver depois, mas onde ele lançou a logoterapia, que ele vai falar dessas formas de resistência dentro dos campos de concentração, que também são instituições totais. Então, a gente começa... Por que a gente pode olhar isso dessa maneira? Porque a gente considera que o meio produz, que o meio que baliza, que o meio que determina da hora de comer, a hora de dormir, a forma de tomar banho, né? Tudo é igual para todo mundo. Isso determina uma existência que a pessoa pode resistir ou não. Entende? Então, assim, a gente também só consegue ter esse olhar de resistência pela ótica fenomenológica existencial. Outras óticas vão ver isso como bizarrice, né? Mas dentro do nosso contexto, a gente vai ver isso como uma lógica de resistência. Então, esses conceitos, né, da doença entre parênteses, né, esse conceito da desinstitucionalização, esse conceito, né, que está dentro da doença entre parênteses, da resistência, de olhar como resistência aquilo que parece bizarrice,
são fundamentais, né, para o entendimento da influência da reforma italiana na reforma psiquiátrica brasileira. Porque quando você fala da Desins, você fala desta pessoa em sofrimento, porque a gente já não fala mais em doença, vai falar em sofrimento psíquico, por exemplo. Que essa pessoa em sofrimento psíquico, ela pode e deve estar na vida. Por isso, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai pensar nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, né, que tem um funcionamento. Hoje em dia, inclusive, a gente já está na construção dos CAPs noturnos, 24 horas, os CAPs 3, né, nos CAPs AD, nos CAPs infantil, né, para crianças. Por quê? Porque a gente vai entender que mesmo aquele que está num sofrimento psíquico intenso e numa grande situação de vulnerabilidade social, né, ele não precisa estar fora do meio, muito pelo contrário. É estando no meio, é estando na relação que faz parte do tratamento. Isso também é tratamento, né? Além de todos os atendimentos psicológicos, psiquiátricos, além das oficinas com várias linguagens, estar no mundo é tratamento. É por isso que nós temos as residências terapêuticas para as pessoas de longa data de internação. É por isso que nós temos um ambulatório de saúde mental, que eu gostaria de poder, em algum momento, falar um pouco mais para vocês dessa clínica, que eu acho muito importante. E os centros de convivência, né, que são espaços que se dão de tomada das ruas, né, através do lazer, né, todo mundo vai ao parque aquático, vai ao cinema, come pizza, e ninguém vai em carro institucional, não. Vamos de ônibus, vamos com os meios que a cidade oferece. Invadir a cidade no bom sentido, né? Além de trazer redes, você também traz o lazer, porque, gente, muita gente adoece, porque a vida é trabalho, trabalho, trabalho. Não é só o paciente psicótico do CAPS, não. O lazer, a cultura são fundamentais para a existência, né? Até porque a gente entende que a doença não é ausência de saúde, como diz a OMS. O conceito de saúde é muito mais amplo, muito mais amplo. Então, estes dispositivos que eu falei, eles estão relacionados com a lógica de potencialização do sujeito sobre si mesmo, né? Através do acesso de diversas linguagens e ações. Como eu já tinha dito outra vez, mas vou retomar, as residências terapêuticas são um exemplo da intervenção do cotidiano como potência, contrapondo-se à troca zero do asilo. Né? Porque o dispositivo das RTs, ele não se pretende um dispositivo clínico, mas ele tem uma clínica, uma noção de clínica ampliada para essas pessoas que estavam asiladas e que hoje podem ter um cotidiano de vida como nós. E isso é promotor, isso amplia contato, como diz na Gestalt, né? Que é tudo que a gente quer, ampliação de contato. Você amplia contato, você amplia possibilidades de vida. E aí até o sintoma vai perdendo a sua força. Você já não precisa dele. Você já não precisa da bizarrice. Você já pode existir de uma outra maneira. Né? Isso traz a noção de que a clínica se dá no espaço da vida. No cotidiano e na vida. Né? Isso é a clínica ampliada. Né? Então, a intervenção ela pode se dar sobre vários aspectos. Num experimento dentro do consultório, mas num experimento na rua. Ir à farmácia, né? Ir ao cinema, ir ao banco, são formas de experimentações, são formas de experimento, são formas de clínica. Mas a gente só consegue pensar isso a partir do entendimento lá atrás, fenomenológico existencial, e de toda a construção que a gente vai fazendo a partir daí, com a Gestalt e com a saúde mental. Não vou conseguir falar do ambulatório, da clínica de ambulatório em saúde mental, vai ficar para a próxima aula. É um assunto que me é muito caro, que eu vou querer muito dividir com vocês. Muito obrigada.